Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando na palavra que está em João, capítulo 21, e versículo 3, que nos diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e aquela noite nada apanharam. Aqui nós vamos ver que Pedro, ele estava frustrado, decepcionado com a morte de Jesus, e ele vai decidir voltar à condição ao qual ele executava antes de encontrar Jesus. E nós vamos ver que Pedro, ele vai tomar um posicionamento e ele vai voltar a pescar. E nós vamos ver que o posicionamento de Pedro vai influenciar os outros discípulos também. Aqui nós vamos ver que Pedro, ele frustrado, ele decepcionado, ele vai voltar ao caminho ao qual Jesus encontra ele, e ele desiste. Ele larga tudo e ele segue a Jesus, porque Jesus vai encontrar Pedro em uma frustração também. Ele pesca a noite inteira e ele não conseguiu nenhum peixe sequer, e ele estava frustrado. Aí Jesus vem, pede o barco emprestado, ensina a multidão e depois fala para Pedro: lançai a rede à direita. E nós vamos ver que Pedro, ele vai dizer: pela tua palavra. Pedro vai dizer: pela tua palavra lançarei. E nós vamos ver que Pedro obedece, e Pedro tem ali a recompensa da obediência. E nós vamos ver que imediatamente ele reconheceu que era Jesus, e ele vai dizer: afasta de mim, porque sou pecador. E nós vamos ver que Jesus vai dizer e vai tornar eles pescadores de homens, não de peixes. E Pedro, frustrado, ele vai voltar para onde? Para a atividade que ele realizava antes do encontro com Jesus. E o seu posicionamento influencia os outros discípulos para ir também pescar. E nós vamos ver que mais uma vez eles passam uma noite inteira e não conseguem apanhar nenhum peixe. E nós vamos ver que para todos eles foi frustrante. Foi frustrante ir pescar, e aquela noite também se tornou uma noite de frustração, porque nós vamos ver que no clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Jesus. E nós vamos ver que aqui Jesus vai pedir para eles se eles não tinham alguma coisa para comer. E nós vamos ver que Jesus, no versículo 6, vai dizer: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim novamente eles fizeram, e foi tão grande a quantidade de peixe que eles não podiam puxar a rede pela quantidade de peixes. E nós vamos ver que no versículo 7 vai dizer: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Aqui eles reconheceram que era Jesus. E nós vamos ver que nós não podemos interromper o processo na nossa vida desistindo. Nós vamos ver que Jesus, ele vai realizar ali um milagre na vida, orientando aqueles discípulos. E nós vamos ver que eles lançaram uma rede e eles
foi ali uma grande quantidade de peixes, grandes peixes. E nós vamos ver que foi lá no 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E nós vamos ver que, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus, ele chega no momento da nossa frustração, porque o que levou eles voltar a pescar foi a frustração. Eles chegaram frustrados, pescaram uma noite inteira e nada apanharam. E pela manhã, Jesus chega e Jesus pede para eles algo para comer. É fácil o ser humano retornar quando ele se encontra frustrado, ele retornar ao caminho antigo, à situação antiga a qual ele se encontrava. E nós vamos ver aqui o exemplo de Pedro. E nós vamos ver que Jesus, ele é todo poderoso, ele é mestre em chegar em nossas vidas e nos trazer a consciência de que nós não podemos interromper o processo desistindo. Eles interromperam o processo desistindo e indo pescar. E nós vamos ver que Jesus, mais uma vez, vai realizar ali algo extraordinário para eles ter entendimento e consciência que era Jesus. Eles se frustraram com a morte de Jesus e Jesus ressuscitou e apareceu a eles, trazendo a eles a esperança, trazendo a eles um milagre, trazendo a eles a orientação. E nós vamos ver que Pedro, mais uma vez, ele tem ali uma experiência extraordinária com Jesus. E os discípulos, eles vão ter consciência que era Jesus. E nós vamos ver que no versículo 12 vai nos dizer: disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Era a terceira vez que Jesus havia aparecido a eles. E nós vamos ver que a frustração, ela nos cega. E a frustração, ela faz com que nós desista do nosso processo, interrompendo ele. Eles sabiam que era Jesus, mas eles não ousaram perguntar. Eles sabiam que era Jesus, mas não ousaram perguntar-lhe. Nesta tarde, qual é o processo que você está interrompendo, desistindo? Qual é o mover de Deus que você está interrompendo, desistindo? Não desista, persevere, continue firme, porque aqui para os discípulos era um processo, uma vírgula, porque a história continuaria ainda bem distante e longínqua para a glória de Deus. Não interrompa o teu processo desistindo. Persevere. Vamos orar?
Pai, nós te damos graça, te bendizemos, te glorificamos por esse dia, pela chuva que cai lá fora, pelo vento, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Te agradecemos, Jesus, pelos detalhes das nossas vidas. Não deixe, Jesus, com que nós venhamos desistir, recuar, retroceder. Segura em nossas mãos, Espírito Santo, para que venhamos perseverar, para que venhamos ser persistentes e venhamos obter os resultados ao qual nós necessitamos. Nos concede força, ânimo, graça, coragem, sabedoria, entendimento para estarmos dispostos a enfrentar os processos e não interromper os processos. Visita os doentes nos hospitais, nos leitos, nas enfermarias. Abençoa aqueles que estão de aniversário nesse dia. Concede a eles vida, saúde, sabedoria, bênçãos materiais, espirituais, bênçãos no corpo físico, com saúde. Sim, Jesus, abençoa para aqueles que estão passando por cirurgia. Sê com a mão da medicina. Aqueles, ó Pai, que estão em tratamento nas clínicas de recuperação. Visita, Senhor, concede a eles milagre, concede a eles vida, concede a eles consciência de que eles necessitam da Tua graça, da Tua misericórdia e reconhecerem a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque não é na força do nosso braço que nós lutamos e vencemos, é na Tua presença, Pai. Nos abençoa nesse dia que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Não desista, não interrompa o processo desistindo. Deus abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe, ative os sininhos das notificações. Deus abençoe.